Olá, pessoal. Estamos aqui de volta no estúdio BNews, direto da Expo Brasil Export, aqui do Centro de Convenções do Royal Tulip, direto de Brasília, onde está acontecendo a edição 2023 do Brasil Export. E hoje a gente está fazendo um programa especial, um programa de debates sobre as questões que foram discutidas nesta manhã durante o Encontro Nacional de Entidades Portuárias e Hidroviárias, o ENAF, ou como o nosso convidado aqui gosta de falar, ENAP também, né? Mas, enfim, muita coisa foi debatida, desafios das autoridades portuárias, desafios do sistema portuário nacional, tanto no setor privado quanto do setor público, e são sobre esses pontos que você que está acompanhando toda a programação desde o início da manhã e também acompanhou esses dois painéis, vai poder agora aprofundar essa análise, vamos ver a opinião do nosso convidado sobre isso. Esse programa aqui a gente está recebendo o ex-presidente da Autoridade Portuária de Santos, na época dele Santos Port Authority, ele é o autor dessa proposta, também foi presidente da Companhia Docas de São Sebastião, um dos profissionais que mais debateu o projeto de expansão do Porto de São Sebastião, ex-diretor do Departamento Hidroviário do Governo do Estado de São Paulo. Tércio, seja muito bem-vindo ao nosso programa do BNews Debate. Obrigado, Leopoldo, e é bom estar aqui com os espectadores do BNews. Exato. Tércio, nosso painel, os dois painéis de hoje tiveram o objetivo de debater infraestrutura portuária, primeiro dos portos da região Norte e Nordeste, depois Sul e Sudeste, mas você pôde acompanhar, o debate foi muito além disso daí. Um dos primeiros pontos que foram destacados é a crise hídrica na região Norte. E ficou ali evidente de que, apesar de não ser possível evitar uma crise hídrica, os seus impactos na logística da região Norte ou na própria atividade portuária da região poderiam ser reduzidos ou minimizados. O que você achou, especialmente da declaração do Marcelo de Gregório, diretor-presidente da Superterminais, que, resumidamente, acho que a melhor frase dele: eu estou há 28 anos sem movimentar um contêiner. Mais que uma declaração, foi um apelo, né? E eu acho que é importante para quem assiste a gente e para o mercado como um todo entender que mudanças climáticas, né, são extremos climáticos e se discute muito carbono zero, hidrogênio verde, assim, a agenda de mitigação, de redução de carbono, ela está dada no mercado portuário, né? Você tem o Porto de San Diego, por exemplo, em Long Beach, com metas super agressivas. Eu tive recentemente em Boston, num seminário de Smart Ports da Associação Americana de Portos. A palavra de ordem era Sustainable Projects, né? Ou seja, você ter projetos de redução de carbono. Mas um ponto muito importante, principalmente para o Brasil, que não estava acostumado com esses extremos climáticos, na verdade já passou por crises climáticas, mas não com uma intercorrência praticamente anual. Uma frequência, né? Exatamente. E aí acontece. E é engraçado porque quando eu estava diretor da Tietê Paraná, eu sofri uma crise hídrica em 2014. Sim, uma das grandes crises hídricas da hidrovia. Aliás, foi a primeira crise que, de fato, paralisou a hidrovia. Nós tivemos uma anterior... 8 meses? 8 meses parado, foi não foi? Pouco mais. O ponto relevante é que antes de 2014, teve uma em 2001, de 2001 para 2014, 13 anos, e depois de 14 nós tivemos uma em 2021 já, com 7 anos de decorrência. Ou seja, os tempos de extremos... A distância entre elas está reduzindo. Está reduzindo, né? Lembrando que em 2001 não parou a hidrovia, a navegação ela foi reduzida, né, para o nosso espectador entender, se reduziu a quantidade de carga nas barcaças. O nível da água na hidrovia Tietê-Paraná diminuiu, foi reduzido, as barcaças não podiam afundar tanto, ou seja, não podiam estar tão pesadas, aí foi reduzido o volume de carga nas barcaças. Para poder navegar, né? No caso de 2014 não ocorreu, literalmente colapsou, né? Então, o que eu quero trazer de informação? O setor portuário e o setor hidroviário, né, e puxando como assunto o debate do painel do Arco Norte, precisa fazer investimentos de adaptação aos extremos climáticos. Então, a mudança da palavra de ordem é mitigação,
não é que não é para deixar de fazer mitigação, mas é priorizar a adaptação. Priorizar a adaptação, quando a gente fala do Arco Norte, sim, é dragar, né? E aí nós precisamos trazer um debate importante, que dragar não é uma palavra do capeta, né? Dragar é uma atividade normal, que ocorre em qualquer rio de foz, né? Antuérpia draga como se fosse escova-dente, e a gente precisa fazer a mesma coisa nos portos brasileiros e, obviamente, na navegação do Amazonas. É um custo fixo de um porto tradicional. É um custo fixo. Né? Então, vou fazer uma campanha de dragagem. Não. A campanha já está marcada, já é marcada profilaticamente para evitar a paralisação da hidrovia, da navegação, seja num porto estuarino, seja no porto marítimo, seja numa hidrovia como a do Amazonas, conectando o porto fluvial de... Mas, Terço, aí você também não assim, o que mais me chamou a atenção nesse ponto é que a própria declaração do Marcelo de Gregório traz à tona não só um debate que, poxa, já se faz há anos, a necessidade de um planejamento contínuo, mas também, hoje os rios navegáveis, as hidrovias, não têm um gestor. Todo mundo manda e ninguém manda. Exato. Nas hidrovias. Daí o papel da concessão hidroviária. Né? E conceder o ativo, né? E é importante a gente tirar esse estigma de conceder é privatizar, conceder é entregar o ativo para o setor privado. Não. Conceder é criar regras em que você pode cobrar o privado de execução daquelas regras. Né? É mais fácil você multar um concessionário que tem um contrato regulado por uma agência do que você atuar em cima de um agente público. Né? Que foi exatamente o que aconteceu. Já se sabia que, nesses meses do ano, há uma seca naquela região. Solimões, Madeira. Sabia-se que esse ano os efeitos dessa seca seriam maiores. Ninguém fez uma dragagem prévia, ninguém fez nenhuma obra para reduzir isso daí. Como concessionário, você tem a quem cobrar. Exato. Mas um grande ponto é você parar de atuar de forma reativa ou justificada. Só pode dragar se reduzir profundidade, reduzir calado. Vai reduzir. Sim. Eu estou atuando de forma profilática. Então, a mudança de paradigma é importante. E isso serve para outras atividades. Nós estamos com Itajaí com uma barra fechada há muito tempo. As ressacas que vêm do Rio Grande e vêm fechando os portos, né, do sul ao norte, têm sido recorrentes. Né? Quando eu estava como presidente em Santos, não foram poucas vezes que nós tivemos ressacas a ponto de paralisar por 2 horas, 3 horas a barra. Né? Não, o fato é que os fenômenos climáticos extremos são cada vez mais intensos. Exato. E aí, o que você precisa fazer? Chorar? Não. Se adaptar. Então, a adaptação é desde de seca, né? E a agropecuária está aí as pesquisas agrícolas estão aí para reagir a isso, né? Então, os híbridos que nós temos e a agricultura brasileira é excelente nisso, então, descobrir quais são os híbridos que vão sobreviver em extremos climáticos. Agora, a gente precisa buscar essa experiência, que já é patente na adaptação da agricultura para a logística. Então, eu preciso me adaptar a uma nova realidade de extremo climático na logística, seja ela na navegação interior, seja ela em atuação na estrutura de portos marítimos. Quando eu digo adaptar, como é que no momento de extrema ressaca, você vai diminuir os movimentos, por exemplo, de um STS, né, de um portainer. Então, você vai diminuir o movimento de um shiploader. Quer dizer, qual é a engenharia mecatrônica, qual é a engenharia mecânica que está desenvolvendo novos equipamentos, né? Tem uma empresa, acho que é Silex, está desenvolvendo um protótipo que é uma saia para cobrir o porão do navio enquanto estiver carregando o navio com granéis agrícolas. Uhum. Está em fase de protótipo esse equipamento. Se a gente consegue emplacar E qual o objetivo dessa saia? Para permitir a operação durante chuvas, numa operação agrícola. Cargas hidrofóbicas, né? Cargas que não podem operar em sistema de chuva. O sal pode operar em sistema de chuva. O shiploader ele entraria nessa capa, ou seja, do shiploader sai a capa... Cobre a abertura do porão e você toca a operação. Mas o comandante do navio quer ver o porão. Ok, vamos instalar um sistema de câmeras de iluminação, LiDAR, enfim. Você tem soluções
o chip loader fazer um caminho e com uma vazão você tem um controle de preenchimento, de carregamento do porão. Ou seja, é tecnologia. Então, quando a gente fala da agenda climática, a tecnologia não está só em sequestrar carbono, em reduzir carbono. A tecnologia está em se adaptar aos extremos. A dragagem é uma parceira da atividade na navegação. E aí, mais do que tudo, é importante os órgãos de controle, sejam quais são, né, dos órgãos ambientais, aos tribunais de conta, entender que dragar de forma profilática, dragar preventivamente, que ter uma campanha de dragagens todo ano, que comece na mesma época do ano, ou às vezes tem que antecipar por algum indicador climático, que se antecipe um mês, 2 semanas, 3 semanas, para continuar a atividade econômica. O custo da não operação de Manaus, não sei nem hoje precificar, mas hoje de manhã o de Gregório deixou claro o apelo dele a 28 dias parado o terminal, 28 dias a equipe em casa, e a atividade econômica da Zona Franca de Manaus sofrendo. Sim, sim. Né? Então não é só a atividade portuária per si. São os insumos que não chegam, é a produção que não sai, os estoques cada vez mais acumulados. Não, realmente, a logística da região norte caótica por causa da crise hídrica. Agora, aproveitando alguns conceitos que você citou aí, queria explorar um pouco melhor isso. Você falou bastante de mudanças climáticas. Quando a gente aborda mudanças climáticas em outros portos, em portos de outros países, portos do Japão, portos da China, norte-americanos, portos do Mar do Norte, o conceito de plano de resiliência para mudanças climáticas é muito comum. Os portos já estão preparados para reduzir ou tentar mitigar os impactos negativos das mudanças climáticas, quer sejam na sua infraestrutura, quer sejam na superestrutura ali. No Brasil, o sistema portuário brasileiro, falar de mudança climática no Brasil como um todo é algo muito raro. A gente teve... No setor portuário, então, mais raro ainda. Por que o debate de mudanças climáticas não pegou no Brasil? Porque eu talvez não tenha doído no bolso ainda, mas agora está doendo. 28 dias do sistema Manaus, do sistema portuário de Manaus, Manauara parado, isso dói no bolso. Né? O ministro, como a Mariana Pescatori colocou, está preocupado. O Lima Filho fez o seu pronunciamento também com a preocupação da agência. E é inclusive assim, interessante porque a agência, ela, em parceria com a GIZ, publicou um estudo do risco climático nos portos. Aliás, a grande voz sobre mudanças climáticas no setor portuário no Brasil é a ANTAC. Tem sido a ANTAC e é importante parabenizar a agência em função disso. É até interessante porque... A diretora Flávia Takafashi é quem levanta essa bandeira e quem está à frente tanto da parceria com a agência de fomento alemã sobre isso, quanto sobre outras iniciativas voltadas para essa questão. Sim. E aí é importante levantar que, recentemente, eu participei de um projeto de revisão da metodologia de planos mestres portuários, junto à Infra-SA, né, a antiga IPL, e teve um porto que reclamou que a agenda só falava sobre questões climáticas, né, resiliência climática. Né? Falou assim, isso aqui é um plano climático ou um plano portuário? Né? Nem tanto à terra, nem tanto ao mar, mas a importância que tem de você entender se seu porto está nessa zona de risco, ela é fundamental. Né? E o engraçado é que esse porto é um porto da região sul, que é quem mais está sofrendo com os extremos climáticos, em termos de chuva, de ressaca, enfim. Assim, acho que um exemplo claro. Aumento de tempestades mais violentas ou até mesmo intensificação de ressacas, intensificação e aumento de frequência de ressacas. Porto fechado, maior transporte de sedimentos, maior custo de dragagem. Exato. São pelo menos os efeitos imediatos. Primários. O que chama atenção para esse tipo de adaptação? A gente participei de uma equipe de pesquisa e a gente levantou vários planos mestres mundo afora, né? E pasme, assim, não são tantos países que falam sobre medidas de adaptação, né? Todos falam sobre mitigação, mas poucos falam sobre mitigação. Quem fala mais mitigação? Quem está, obviamente, no ambiente de extremo. O Canadá, a região de Vancouver, né? Mar do Norte. Dublin faz referência a esse tipo de política de adaptação.
O que chama atenção nessa forma de planejar, e também foi outro assunto que foi falado extremamente, né, durante a manhã, da necessidade de planejamento, de respeito ao planejamento, a gente estabelecer que você precisa levar o nível de capacidade do seu porto para que ele tenha um buffer operacional, inclusive na própria região industrial. Então, se Manaus, a região de Manaus, já está sofrendo essas intempéries, não é só o porto que sofre, é a indústria que se sofre. Então, eu tenho que preparar os meus estoques e as minhas expedições de produtos, antevendo problemas ou redução da minha capacidade. Então, se mesmo com a intervenção de dragagem, nos 20 quilômetros que foram mencionados nos painéis da manhã, uma eventual mudança de modal de navio de longo curso e cabotagem para barcaças, numa forma de compensar trabalhando num shuttle até Vila do Conde. Qualquer que seja a solução, é uma solução que não é ótima, ela é subótima ou de sobrevivência, razoável. Nesse sistema, você já está não atendendo toda a necessidade. Claro. Então, eu me antecipo a esse problema distribuindo meu estoque, me estocando ou desestocando de forma preventiva antes de uma estiagem. E eu trabalho com a mesma lógica no centro consumidor ou receptor, ou seja, quem vai consumir o produto produzido na região de Manaus, no Sudeste, se estoca no Sudeste, em EADs, em recintos alfandegados, já prevendo que eu vou reduzir a minha capacidade produtiva naquela época do ano. Ou até mesmo realizar obras tais para reduzir o impacto desse fenômeno. Eu já estou partindo do pressuposto que a gente faça essas obras. Você vai reduzir o impacto, mas impacto vai ter. Não, sim, impacto haverá. Então, a adaptação ela está no investimento na infraestrutura, seja ela logística, seja ela industrial, e ela está na adaptação da lógica de mercado. A relação mercadológica, a relação com o cliente, com o fornecedor, ela também tem que se adaptar aos extremos climáticos. Ainda nesse primeiro painel que debateu a infraestrutura de portos do Sul, do Norte e do Nordeste, o próprio Marcelo de Gregório, da Superterminais, afirmou, ele encerra a fala dele dizendo isso, estamos há 8 meses da próxima superestiagem, assim, da próxima superseca na região amazônica. Você acha que essa próxima superseca ela vai ser enfrentada em melhores condições que a atual? Ou estamos fadados a repetir os erros deste ano? Eu acho que erro não se repete, né? Na história econômica, às vezes, alguns. Mas isso, para quem estuda crise, sabe que você enfrenta a segunda crise com mais resiliência do que a anterior, né? O Covid ele veio justamente para ensinar a gente a enfrentar crises. O brasileiro já é perito nisso. Eu entendo que nos próximos anos uma antecipação de dragagem lá deve acontecer e deve acontecer não só por proatividade da autoridade portuária reguladora naquele trecho ou por parte do Ministério, mas por pressão dos usuários, né? Eu acho que isso é um ponto relevante. A BR dos Rios está aí em estudo, né? Eu espero que seja uma BR mais audaciosa do que foi a BR do Mar, né? A BR do Mar foi desidratada no Congresso Nacional. Os principais incentivos que deveriam ter para, de fato, acontecer a cabotagem, principalmente na carga geral, não vieram, né? Então, os custos de tripulação estão altos, o imposto sobre o bunker continua, pouco se fez para, de fato, incentivar Você acha que nessa atual versão ela corre o risco de não entregar tudo aquilo que prometeu, se entregar muito pouco? Eu acho que é uma oportunidade para quem está redigindo o marco regulatório, de usar dessa crise hídrica para ter instrumentos e ter, como digo, instrumentos financeiros, econômicos, né? Financiabilidade do sistema hidroviário brasileiro. Talvez tenha uma motivação patente, né? Eu estou parado há 28 dias aqui e vou continuar parado até um bom tempo, até de fato recuperar o nível de chuva, o nível do rio em função das novas chuvas.
a questão é como é que você faz o enfrentamento disso no Congresso, né? Não permite que o Congresso desidrate um projeto, um marco regulatório, que tem que ser um marco regulatório técnico, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Mário Povia no Porto de Negócios, e a gente falou do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, né? Que tem essa função de promover o debate técnico e mostrar esse projeto de lei tem que sair tem que sair do Congresso como está entrando da área técnica, entendendo que sem tanta influência, sem tanto impacto, né? E desidratar, né? Você perder a funcionalidade. Então, quando você tem que ter um instrumento para incentivar a cabotagem, para incentivar a navegação no interior, você tem que deixar o incentivo acontecer. A gente sabe que a parte da desidratação do BR do Mar se deu pela indústria naval nacional, que não é uma indústria naval pujante como é da Coreia, como é a americana. Ou tão competitiva assim, né? Exato. Né? Eu até contar aqui um episódio, eu fiz meu trabalho de formatura de engenharia naval num estaleiro na Louisiana, em Morgan City, uma cidadezinha pequena, mas respira o oil and gas, né? E esse trabalho foi no estaleiro de supply boats, né, para a indústria offshore, de crew boats. E aí, houve lá o Marcos Pinto, que era o meu professor na época na Poli, conseguimos um financiamento da FINEP para pagar a nossa passagem, consegui a hospedagem lá com o dono do estaleiro, enfim, organizei lá o nosso trabalho de formatura. Fui eu e o Davi Goldberg da Terra Firma. Uma das missões que a gente tinha durante a nossa pesquisa era falar para o dono do estaleiro quanto que ele iria pagar de imposto se a gente montasse um estaleiro semelhante no Brasil. No final do estudo, eu tive vergonha de falar quanto que ia pagar de imposto. O custo de produção do navio ia custar no mínimo 2 vezes, comparado com o custo americano, né? E nós estamos falando de carga tributária. Não, e também estamos falando de um produto de alto valor agregado que gera é uma cadeia de produção que gera N empregos, que se multiplica, que ativa a economia. E você não tem incentivo, ou seja, de fato teria que ter a desoneração tributária de fato do setor, né? E não para inglês ver. Então acho que esse é um primeiro, né, uma ressalva que a gente faz aí. Mas enfim, só que a indústria naval foi suficientemente forte para afetar a BR do Mar, né? O que a gente espera é que a BR dos Rios não aconteça a mesma coisa, né? No painel de hoje de manhã também, após esse debate sobre a crise hídrica na região amazônica, também foi muito debatido a capacidade de planejamento das autoridades portuárias, essa cultura de planejamento e também de continuidade. Obviamente que a situação atual do poder público, hoje o poder público respeita muito mais continuidade do que antes. Mas você percebe que hoje a cultura de continuidade, de planejamento, é ainda algo personalista, ou seja, depende da autoridade que está ali, ou já foi instituído realmente, já tem normas que demandam que a autoridade se planeje e respeite uma continuidade? Eu estou usando um jargão agora, Leopoldo, que é dragar ou não dragar. Tem que dragar. Então, assim, independente do partido político que está à frente... Claro. Ou da ideologia. Da ideologia, né? Eu sempre, para não polarizar entre partidos, não dar nome aos partidos, eu uso muito uma linha de gestão, que é uma linha liberal, uma linha que pensa no Estado mínimo, menos intervencionista, né? Menos participativa das atividades de mercado, e uma linha mais keynesiana, que é mais intervencionista, que é mais o Estado controlando a economia de fato. Basicamente, seja qual for o partido em qualquer país no mundo, você vai ter sempre a polarização entre essas duas linhas econômicas, né? O movimento pendular vai ser sempre esse. O governo anterior, notadamente, era liberal e o governo atual, notadamente, keynesiano. Se a empresa vai ser pública ou não, o mais importante é que as atividades fins da autoridade portuária, né, da autoridade hidroviária, enfim, do gestor da infraestrutura logística do nosso setor, ele dê soluções eficientes para os serviços, para que não fique soluçando o serviço. Então, a dragagem é um exemplo. Não se dragou o Amazonas, não se deu uma solução. E, assim, que saltou aos olhos Manaus, porque Manaus é um terminal container. É uma referência.
Só que o Madeira, todo ano, sofre o mesmo problema. E eles praticamente se adaptaram a esse problema, reduzindo calado, reduzindo carga, né? E lá brigando pelas dragagens no Rio Madeira. Eu me lembro na época que eu fui em eventos da Federação de Navegação, FENAVEGA. Eu nem sei quem está como presidente hoje, é o Raimundo. O Raimundo está como presidente. Eu fui em eventos lá em Porto Velho, em Manaus, e as reclamações eram as mesmas sempre, né? A dragagem do Rio Madeira, né? E quem ganhava a dragagem lá era uma draga de mineração, né? Ah, tem uma draga de mineração aqui, vamos usar ela para fazer a dragagem. Não, tem que ter equipamento Claro. adequado para fazer a intervenção. E aí nada melhor do que fazer a concessão do ativo. E concessão não é privatizar. Concessão, como a gente falou no começo da conversa, é você chamar o privado e você criar uma série de regras, de obrigações contratuais, longo prazo, não é contrato de 5 anos. Não, e é sempre bom deixar claro que um ativo concedido, ele não é abandonado pelo governo. Não, ele tá sob regulação. Tem regulação. órgão fiscalizador, tem regulação, Exato. tem poder concedente. Exato. Ou seja, muitas vezes se passa a ideia de, não, vamos fazer a concessão daquela rodovia, daquela ferrovia. Olha, agora é só a iniciativa privada que manda, o governo não faz nada. Mas não, pelo contrário. Aliás, é importante dizer que, seja na linha keynesiana ou na linha liberal, a concessão foi um sucesso. Tá? Desde o governo Fernando Henrique até hoje, todos os governos, independente das suas linhas ideológicas, fizeram concessões. Sim. É inegável você dizer que os aeroportos concessionados estão em melhor qualidade de gestão, do que antes. o nível de serviço melhorou, enfim, eu não vou nem entrar nos detalhes, né, de quem usa a infraestrutura aeroportuária. Melhorou. Rodovia, não precisa nem discutir, é só pegar a pesquisa da Associação Brasileira, as 20 melhores rodovias, as 20 são concessionadas, né? Então, a questão, e é um aprendizado, qual é o preço da tarifa, se o preço é justo ou não é justo. A gente está discutindo o modus operandi do contrato, mas o serviço está dado. A via está pavimentada, o aeroporto está cuidado, os investimentos estão sendo feitos. A gente precisa tirar esse estigma de que a concessão hidroviária vai imputar custo à carga. Não vai. Né? Eu tentei, quando estava na Tietê-Paraná, pavimentar os investimentos na Tietê-Paraná para preparar a hidrovia para a concessão. Né? Ali tinha um complicador a mais, que era um trecho da hidrovia estava sob a gestão estadual e um trecho da hidrovia estava sob a gestão federal. Então, teria que ter um arranjo aí regulatório um pouco mais criativo para poder ter um ambiente, uma agência só reguladora, que eu entendo que tenha que ser a ANTAQ, né? E você cobrar uma tarifa hidroviária, né? Onde está maduro a navegação, como no Tietê-Paraná, né? Onde que R$2 por tonelada não vai alterar o custo e a margem da commodity na exportação, que se aplique. Agora, onde não é viável cobrar tarifa, o transporte de passageiro no Arco Norte, né, em toda a bacia amazônica. O passageiro já sua camisa para conseguir uma passagem, que não é barata, uma passagem de transporte fluvial na bacia amazônica, até porque são 3, 4 dias navegando, então é caro uma passagem desse tipo. Mas você consegue dar qualidade de serviço, né? Quem paga? Quem paga é quem pode pagar. Por exemplo, o container que sai de Manaus e que vai até a Barra, ele pode pagar a tarifa hidroviária. A soja que sai do meio do Rio Madeira... Pode assimilar esse custo. Pode assimilar esse custo. Ah, mas vai pesar... Calibra-se. A cesta tarifária não é equânime, né? O Rui Barbosa dizia isso. Igualdade é tratar desigualmente os desiguais. Eu cobro tanto de um usuário, cobro tanto do outro. O outro também cobra, que é o caso do passageiro. Depende da situação. Exato. Envolvida. E aí você tem uma financiabilidade que talvez não seja nem cubra os custos do contrato, mas você desonera o quanto que o governo tem que colocar de recursos no contrato. Isso é uma PPP, né? Aliás, qualquer parceria público-privada vai virar uma concessão pura, uma concessão patrocinada, uma concessão administrativa.
para quem participa do mercado de parcerias público-privadas e estuda o assunto, vai entender o que eu estou falando. Então, é aplicar a medicina, aplicar a solução, aonde ela é aplicável para cada problema. E da forma específica. Exato. Para cada situação. E aí você coloca uma draga trabalhando antes da estiagem e preservando, até porque se não navegar, a concessionária não vai ter receita. Ela precisa viabilizar aquele ativo ali para que ela consiga explorá-lo. Se não, e pelo menos você vai ter alguém diretamente envolvido que você possa cobrar. Dizendo, olha, cadê aquela dragagem que você deveria ter feito até agora, você não fez? E a equação é tão simples, né, Leopoldo? Nós estamos falando de uma linha no planejamento de investimento. Esses investimentos eles podem ser na largada do contrato, ou eles podem ser investimentos previstos no primeiro, no segundo, no terceiro, no 10º ano, quando a demanda estourar ou a arqueação bruta do navio aumentar, eu vou precisar dragar até mais 1 metro, enfim. O custo operacional do contrato, ou seja, a dragagem de manutenção. Um ponto importante que eu não mencionei, numa concessão hidroviária, você pode, inclusive, colocar o serviço de segurança da navegação. A presença da concessionária em todo o trecho navegável, seja com drones, seja com embarcações de apoio, o que existe de colisão de embarcações no Arco Norte e problemas de salvatagem, né, de salvar uma tripulação e passageiros que estão em risco, com uma concessão hidroviária, você estabelece que a tantos quilômetros ou a tantas horas de navegação, você vai ter uma base de apoio que vai atender um eventual acidente. Ou seja, você cria um nível de serviço que colabora com o usuário, melhora a qualidade da navegação. Sim. Na verdade, a gente está falando aí de paradigmas e também de algumas premissas falsas, né? O pessoal acaba associando alguns conceitos negativos a soluções de gestão, que é o caso da concessão, pontualmente da concessão, e acabam carregando essa mancha aí, achando que toda concessão é prejudicial à sociedade. E acho que um dos papéis do BNews é justamente isso, é trazer à luz esse tipo de informação para o mercado ou para os influenciadores que não têm essa informação clara de que o instrumento de PPP, né, o instrumento de concessão, ele é para colaborar com o Estado, desonerar o Estado de parte dos investimentos. Aliás, não precisa muito longe, né? O PAC, 80% dos recursos do PAC são da iniciativa privada, né? Esse é um número importante. Isso, para mim, se diz claramente, nós precisamos do setor privado para apoiar o investimento no nosso setor. Muito, muito diferente, aliás, das versões originais do PAC. E diga-se de passagem, quando você desonera o setor público do investimento, você libera, você destrava investimento aonde precisa, de fato, investimento público, que é... São serviços essenciais. Segurança pública, o sistema do SUS, saúde, a educação, enfim. É aonde o Estado tem que investir o seu recurso. Não é a preocupação fim. Aliás, é a preocupação fim dele. Tércio, outro assunto também foi discutido e bastante, e aliás, é um tema que, acompanhando os fóruns regionais do Brasil Export, eles sempre voltam a aparecer. Problemas de acessos terrestres, estamos falando agora de dragagem, o acesso aquaviário, mas problemas de acessos terrestres aos portos. Obviamente, cada um com a sua característica, cada um dentro de uma demanda específica, mas é difícil encontrar um complexo portuário no país, ou que não tenha problema com acessos rodoviários ou acessos ferroviários. Em alguns casos, até é o bom problema, porque o acesso não está dimensionado à nova demanda daquele porto. Ou seja, a movimentação de cargas daquele porto cresceu tanto que aquele acesso já não atende mais aquele serviço, precisa ser ampliado. Mas, de uma forma geral, isso está bem presente. Entretanto, no Nordeste, a situação se apresenta de forma mais crítica, especialmente pela ausência do acesso ferroviário. Tem alguma expectativa de melhora nessa situação, nesse quadro? Bom, eu sou conselheiro lá no board de SWAP, né? E a gente discute praticamente todas as reuniões a necessidade da ligação ferroviária com o Porto SWAP, que seria um desfibrilador num porto importante, com infraestrutura, como é o Complexo SWAP. Com retroárea. Com profundidade. Tudo. Assim, você tem todos os ingredientes para ser um porto referência. Um porto planejado, né? Exato.
E aí, obviamente, o modal ferroviário ele sofreu durante muito tempo na história brasileira. O governo anterior, né, pela atuação do ministro Tarcísio, criou o marco regulatório das autorizações. Recentemente, agora, veio a regulamentação do setor. Eu discuto com pares do mercado a necessidade da ampliação de investimento. Mas toda vez que a gente pensa num Project Finance, né, num sistema que ele tem que se pagar, e o que vem antes, a carga ou a infraestrutura, a gente fica nesse dilema do investimento, né? Então, ficou patente que hoje o que financia o setor ferroviário é o agronegócio, né? A carga geral, né? A carga geral, ela vem na esteira. A carga geral sozinha, ela não faz verão para poder fazer um investimento ferroviário. E aí é você conversar com as duas, com a pluralidade de carga e ter esse investimento. Precisa destravar. E para precisar destravar, vontade política é um primeiro ingrediente nessa cesta aí de execução. Recurso, né? E tudo que a gente já vem discutindo em todos os eventos do Brasil Export, nos setoriais, que é a questão da segurança jurídica nos contratos, o destravamento dos licenciamentos ambientais em obras lineares, né? Então, você chega numa reserva indígena, não pode passar, tem que dar a volta. Isso não pode acontecer, né? O Brasil hoje ele é dependente do modal rodoviário, né? Um modal que poderia ser usado nas pontas rodoviárias, entre portos e centros fornecedores e consumidores, nas pontas, e você, de fato, incentivar a cabotagem, e o próprio transporte ferroviário, ou seja, entre extremos na região do país, o transporte ferroviário e a cabotagem são as soluções. Não precisa ser nenhum professor para evidenciar esse tipo de conclusão. Tirar do papel é o ponto mais crucial. Mas eu queria falar do problema de acesso portuário, não só o ferroviário, né? O rodoviário, quando a gente vai estudar a demanda portuária, existe um nível de competição entre portos e a disputa está no modal rodoviário, né? Por que no modal rodoviário? Porque você parte do pressuposto que todos os portos são servidos por rodovias, né? E as malhas ferroviárias, elas são, por transportar preponderantemente commodity, ela vai do centro produtor de commodity ou centro consumidor de commodity até o seu porto de destino, né? Então, são operações verticalizadas, né? Então, uma mineradora acaba adquirindo um terminal mineiro num porto, tem uma produção mineral na outra ponta. Isso aqui é fechado com um link ferroviário. Aquele terminal, aquela linha ferroviária acaba integrando a infraestrutura logística daquela empresa. Exato. Ele não é dono da infraestrutura ferroviária, mas existe uma relação tão umbilical que é um comportamento vertical, né? Tanto é que nessa nossa metodologia que a gente desenvolveu, a gente categoriza a ferrovia como uma verticalização de cargas para os portos. E o setor de celulose tem o mesmo comportamento. O setor de grãos, quando você trabalha com uma trade que origina no Mato Grosso e tem um terminal em Santos, tem o mesmo tipo de comportamento. E você tem algumas outras verticalizações que estão na rodovia, mas é na rodovia que existe a competição entre portos. É na rodovia que um porto, ele desenvolvendo melhores preços na sua cesta de produtos portuário, diminuindo uma demurrage, melhorando o line-up, melhorando o nível diminuindo o tempo de permanência da carga em termos aduaneiros. Ou seja, todos os níveis de serviço que um porto pode oferecer, se ele oferece com esmero e preço, ele captura uma carga que está em outro porto com um delta rodoviário maior. Tá? Então, isso é uma máxima de que o menor caminho entre dois pontos é uma reta. Não é, né? É a eficiência, é o preço, é o zelo pela carga, é a menor avaria, enfim, é uma cesta de decisões que cada cadeia de produção, cada dono de carga vai aferir a sua, né? O RoRo, um dos principais pontos do RoRo é a avaria. Um porto com avaria é um porto que não é desejado. Que perde carga, nesse caso. Carga, né? Hoje, obviamente, o SLA, né, o nível de serviço dos portos que operam o RoRo, melhorou muito.
até para uma ação... uma pressão do cliente, dos né? usuários. Exatamente. Mas, buscando o tema de Santos, né? A terceira descida. Né? E esse aí é um dos pontos. Falando de acessos terrestres, a gente chega, na verdade, para o porto na qual tua experiência é singular. Você foi presidente da Autoridade Portuária de Santos, preparou o PDZ do Porto de Santos, considerou exatamente a evolução, a própria evolução da movimentação de cargas, sim, a demanda que viria a surgir e que necessitaria, sim, dessa infraestrutura, sim, de acesso para garantir o escoamento. Exato. E não sou eu que digo isso. Se você for pegar os especialistas em transporte rodoviário, né, eu tive a oportunidade de estar com o André Nozal há pouco tempo lá também no Porto Negócios. O nível de serviço hoje do Sistema Anchieta Imigrantes, ele está degradando. Não é que a pista está ruim, não. O tráfego de veículos está tão intenso, que ele degrada a eficiência da rodovia. Com os congestionamentos, com as filas de veículos. Então, você aumenta a queima de combustível, uhum, custo da viagem, custo por tempo e por combustível, e você deixa de rodar o ativo. Né? Então, um caminhão que fica 30% do tempo num congestionamento, ele perdeu 30% do tempo dele que ele poderia estar prestando um serviço. Exato, aumentando os ciclos de viagem ao longo do ano. Né? Então, acho que não precisa provar muito a necessidade da terceira descida. Né? Quem defende a não necessidade está míope. É nesse cenário que a gente encontra uma declaração do secretário de Parcerias de Investimento, ex-dirigente da Artesp, o Rafael Benini, afirmando que não é prioridade do governo estadual, do governo do estado de São Paulo, a construção de uma nova rodovia ou de uma nova ligação rodoviária entre a Grande São Paulo e o Porto de Santos. Até mesmo no debate ocorrido hoje pela manhã, o presidente da Autoridade Portuária de Santos, o Anderson Pomini, afirmou que levou a questão para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que é do mesmo partido do governador Tarcísio, de São Paulo, e que levou já essa questão para o Tarcísio e que até ele falou assim, olha, na verdade aí foi talvez o que o secretário falou não é o que o governo do estado pensa. Mas o secretário falou. Eu acredito que... E o secretário é que é o gestor desse projeto. Né? Eu acredito que, por conhecer o Tarcísio como ministro, né, e foi uma promessa do governador, promessa de campanha dele, essa obra. O caminho político que ele está trilhando, não acredito que ele pense dessa forma. Né? Agora, precisa, na verdade, reorganizar os porta-vozes do governo do estado. Não pode falar que não é prioridade. Ele pode até dizer o seguinte, é um projeto complexo que vai demorar 8 anos, mas ele não pode falar que não é prioridade. Né? Talvez a noção de prioridade dele seja algo que seja concluível em 4 anos. Prioridade não é isso. Você precisa antecipar ações, entendendo que uma obra complexa como essa vai ter seu ciclo de vida de implantação de 6 a 8 anos, mas precisa fazer licenciamento ambiental, que não é um bicho de sete cabeças, Leopoldo. Não. Nós tivemos a Tamoios licenciada, foi um baita de um desafio para a CETESB licenciar, os órgãos ambientais, né, o Instituto Florestal, a Fundação Florestal, participar do processo de licenciamento. A empreiteira que coordenou a obra fez uma excelência em exemplo de execução da engenharia brasileira. Né, você fazer intervenções no meio da floresta, da Mata Atlântica, né, do Parque Estadual da Serra do Mar, com esmero, sem degradar o parque, já foi feito. Então, assim, replicar o modelo que foi feito no litoral norte de São Paulo, na Baixada Santista. Mas vai demorar 8 anos. Vai demorar 8 anos. Bom, mas ela tem que começar em algum momento. Mas precisa começar. Sim. Né? Mesmo porque a movimentação de cargas no Porto de Santos continua crescendo. Exato. Assim, hoje seria mandatório, por probidade de gestão, contratar sondagem, por exemplo, nos trajetos que já foram estudados, tá? Para melhorar o nível de certeza, né, e de incerteza, né, do traçado e das intervenções específicas em cada trecho da via. Eu estou iniciando um projeto agora para estudar
o planejamento territorial da área do Santos Continental, né? Justamente pensando não só na ZPE, né, que agora virou uma correria atrás das EPS. ZPE, Zona de Processamento de Exportação. E a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, o quanto que o Brasil poderia se beneficiar instalando os EPS, focando em produtos de baixo carbono, né? Isso tem tem correlação direta com o hidrogênio verde, com a amônia, mas a gente fala isso no segundo momento. Nesse planejamento territorial, você tem que fazer respeitando o traçado da via para poder utilizar o máximo de área possível na área continental possível de ser usada, conversando com a ampliação portuária. Então, você já tem o PDZ desenhado, e eu preciso agora desenhar na área continental as áreas que vão ser de apoio industrial para a área portuária e de recepção desse novo viário que vai tocar a margem esquerda do porto. Então, a prefeitura provocou o mercado para isso. A gente está se mobilizando para fazer essas análises. Esse estudo você está fazendo para a prefeitura, para algum ente privado? Por enquanto, a gente está se preparando para doar o estudo. Tá. Né? Então, doar para a prefeitura de Santos. Isso. Justamente entendendo, né? E aí é importante falar, né? Assim, eu estou no grupo que está... Você também está nesse mesmo grupo que está discutindo a terceira descida, a importância da terceira descida. Não adianta discutir a terceira descida se você não discutir aonde que essa terceira descida vai chegar na área... E que atividades econômicas ela vai trazer. Exato. Até porque, para você pagar a infraestrutura dessa terceira descida, mesmo ela tendo fluxo de caixa negativo, você precisa ter uma atividade econômica, né? E aí eu entro na questão da ZPE, se utilizando do hidrogênio verde, se utilizando da amônia, que pode ser produzida no Brasil. Essa correria, Leopoldo, que os portos estão fazendo, assinando tratados, né, memorandos com Roterdã, com Antuérpia, enfim, ela precisa ser menos eufórica e mais pé no chão. Por quê? Você consegue produzir no Brasil o hidrogênio verde, só que você não consegue transportar isso para a Europa ou para os Estados Unidos ou para os grandes centros emissores de carbono. A opção hoje encontrada é transformar o hidrogênio verde em amônia verde e transportar como granel líquido. Então, mesmo assim, o gasto que você tem para você transportar a amônia... Inviabiliza. Porque você gasta muita energia para manter ela comprimida e refrigerada. Tá. Então, você produz muita energia e gasta muita energia para transportar ela para o centro consumidor. O que seria o ideal aqui? Vamos beber dessa oportunidade e desenvolver produtos de baixo carbono, carbono neutro, que a gente possa exportar os produtos. Então, a pegada de carbono de quem consome um chinelo, eu estou bem minimalista, um chinelo produzido na Alemanha, eu produzo um chinelo no Brasil carbono neutro e o alemão consome um produto carbono neutro. Então, do limão à limonada, nós temos um problema de transporte dessa energia. Ou seja, você está defendendo, na verdade, que o hidrogênio verde comece a ser pensado como uma produção local. A produção será local. Uma produção de consumo local. Exato. Para atender uma demanda local. De uma ZPE que pode exportar. Sim. Né? Então, no final, a demanda está lá fora. Não, a demanda do produto, mas a demanda da energia... Sim, eu vou demandar essa energia localmente. Exato. Né? E aí a gente pode até mergulhar nos assuntos da hipocrisia da neutralização de carbono na Europa. Né? Eu uso um carro elétrico, só que eu ponho ele na tomada, e na tomada do outro lado tem uma térmica a carvão. Sim. Né? Então, isso para mim é hipocrisia. Né? Não, é para reduzir gases de efeito local. Ok, nós estamos reduzindo... Mas na termoelétrica... Está emitindo. Então, não é para reduzir carbono, é para reduzir NOx, que são poluentes locais. Né? Para o nosso espectador entender, na carburação, isso melhorou muito com os filtros dos motores a fóssil hoje, né? Que é a minimização de NOx, os óxidos SOx, de nitrogênio, de chofre e ozônio. Né? Você tem uma emissão local de ozônio. Popularmente chamados os gases do efeito estufa. Exato. E são poluentes locais mesmo, né? Então eles agridem a respiração das pessoas.
Então, uma CT, né, uma Companhia de Engenharia de Tráfego Municipal, que investe em ônibus elétricos, faz sentido porque você tem um corredor de emissão definido na cidade e você tem um cidadão ali respirando aquele gás. Ok, mas você vender carro elétrico para longo curso, fazer uma apologia de que o carro elétrico é a solução das emissões de gás de efeito de estufa, para mim é uma demagogia. Vamos explorar um pouco essa questão Porto Indústria, ZPE. Hoje se descobriu, pelo menos não se descobriu, mas o atual governo, o governo do presidente Lula, retomou o projeto de incentivo à industrialização, incentivo à indústria brasileira. Atrelado a isso, veio o projeto de se ampliar as EPS, as zonas de processamento de exportação, ou seja, aquela região com isenção tributária que pode receber matéria-prima, fazer um benefício, muitas vezes numa linha de produção sustentável, sem uma agressão ao meio ambiente, mas, ou seja, é um local de beneficiar uma carga e sair dali com um valor agregado devido àquele benefício e aí sim ser exportado. E sendo exportado, com isenção tributária daquela movimentação. Está isso muito associado às áreas portuárias, às zonas portuárias, e aí surge o debate de uma ZPE associada ao Porto de Santos. Já se discutiu isso há alguns anos, o assunto foi esquecido, volta agora. Qual a viabilidade desse projeto? Do que depende hoje o principal porto do país ter uma zona industrial estruturada e que é até mesmo capaz de receber uma ZPE? Bom, nesse exato momento a gente está levantando as informações georreferenciadas de toda a região, todos os levantamentos já feitos no passado, né? É importante mencionar, eu tive a oportunidade, quando eu passei pela agência ambiental, né, pelo órgão ambiental, de fazer a primeira avaliação ambiental estratégica no país, na verdade, eu acho que foi uma das primeiras, de fato, avaliações ambientais estratégicas, é um instrumento de planejamento territorial, para atividades portuárias, industriais navais e indústria offshore para a zona costeira do estado de São Paulo. Foi um estudo longo, que passou por várias consultas às comunidades, aos setores industriais, e nós chegamos ao mapeamento de hotspots, de áreas importantes para o uso, né, dessas atividades. Eu ouso dizer que o que nós vamos fazer nesse planejamento territorial vai ser uma coisa bem semelhante. É olhar para Santos Continental e enxergar, primeiro, quais são as áreas possíveis de serem ocupadas, que tenham conectividade e sejam transição para a área portuária e conectividade com o viário. No mesmo estudo, é mandatório a gente levantar áreas e aumentar o nível de proteção dessas áreas, né? E alguém pode dizer, mas como é que você aumenta o nível de proteção da área? Hoje, grande parte das áreas podem ter 5%, 10% de uso. Quando eu separo uma área para uso industrial ou logístico, eu pego o restante da área e falo, não pode ter nenhum uso. A compensação dessa área é justamente nessa área. Então, eu faço o quê? Eu cuido e protejo essa área ad eterno, né? Perfeito. Para poder utilizar essa área. Mas eu tenho um ente cuidador da área. Isso pode ser uma RPPN, né? uma reserva de proteção privada, o SNUC, né? O Sistema de Unidades de Conservações, que é um regulamento federal, já dispõe sobre esse instrumento, então não é nada, nenhuma invenção de... Ninguém está inventando a pólvora. Não tem, ninguém está inventando a pólvora. Então, o primeiro passo é esse, saber qual é o estoque de área que a gente tem disponível para atuar. Segundo, mapear as necessidades de ampliações do setor portuário santista, né? Existe necessidade, né? Grande parte de atividades econômicas que hoje poderiam ser feitas em Santos são feitas, por exemplo, no Planalto e que poderiam gerar empregos na região, né? E a gente sabe que, a despeito de o Porto de Santos ser o maior do hemisfério sul, ter uma importância econômica pujante, né? Passar 1/3 da economia brasileira por ele, você ainda tem muita gente morando em palafita, muita gente necessitando de emprego, e eu entendo que é o melhor programa social que o Porto pode fazer com a cidade gerando emprego, né? Exatamente, é fomentar novas atividades econômicas e a partir daí... Exato. Aliás, se debate muito em regiões como em Santos, onde não há novas atividades econômicas. E, ironicamente, fazer esse tipo de observação numa área portuária é oportunidade desperdiçada. Exato. Usando a tua palavra oportunidade, a oportunidade que nós temos agora com o marco regulatório da ZPE, com o PDZ, com áreas de estoques, né, de ampliação portuária,
com a terceira descida, essas três frentes conversarem entre si numa única solução. E é uma solução que é plural, né? Então eu digo aqui, eu crio um lote industrial para indústrias de baixo carbono. Uma indústria de baixo carbono pode ser uma montadora de carro elétrico, né? De carro híbrido, né? Eu defendo muito o carro híbrido. O Brasil é um dos maiores produtores de biocombustíveis do mundo. Antes de queimar a etapa e ir direto para o carro elétrico, vamos incentivar o carro híbrido. E o híbrido, inclusive, o caminhão híbrido, né? Então, o caminhão que sai de Rondonópolis e vem para Santos, ele pode vir no sistema híbrido de combustível. Ao invés de ele consumir X tanques numa viagem de diesel, ele consome biodiesel e ele alimenta algum combustível verde. Exato. Então, essa tecnologia a gente não pode deixar queimar no Brasil, né? Tércio, para fechar aqui o nosso debate, a nossa mesa redonda, aqui, o nosso apito final portuário de infraestrutura. Com base no que foi discutido hoje pela manhã e que pontualmente acabou centrando mais nos portos públicos e na capacidade de desenvolvimento desses portos públicos, capacidade de planejamento desses portos públicos, hoje qual é o maior risco enfrentado pelo setor portuário público? Bom, eu sempre fui um defensor, né, da flexibilização das regras de contratação, né? Flexibilizar não significa escancarar, né? Até porque eu assumi o Porto de Santos numa recém-operação da Polícia Federal. A flexibilização é importante para você ter rápida resposta ao que o mercado precisa, né? O destaque de cargos técnicos, né, para as diretorias de portos, isso é um ponto muito importante. Eu sempre fui uma pessoa refratária ao poder deliberativo do CAP. Eu estou revendo o meu conceito e eu acho que o CAP pode ser deliberativo. O que está te fazendo rever esse conceito? Governança, né? Então, assim, eu não acho que o CAP tem que ser deliberativo para assuntos tarifários, para determinação se vai ou não vai licitar uma área. Mas o CAP tem que ter uma governança sobre o recinto portuário, sobre o condomínio portuário, do ponto de vista de fiscalizar o desempenho da autoridade portuária, elevar a régua do ambiente portuário. Eu até lembrei de um episódio aqui. Eu estava em São Sebastião e eu fui chamado para fazer uma negociação entre CETESB e Santos com relação à aplicação do uso de... Não, foi... A CETESB queria universalizar o caminhão hopper. Isso ia ser um custo rodoviário, um custo de frete absurdo, né? E aí, por que ela queria o caminhão hopper? Porque tinham 3 terminais que não estavam na regra de emissão de particulado da CETESB. E aí, à época, tinha um dirigente da BTP, eu chamei ele e falei, cara, vamos entrar no acordo aqui? Quantos associados você tem desta categoria de cargas? Eu tenho 15. Quantos estão fora da regra? 3. Então, você tem que fazer uma autorregulação no mercado. Então, essa autorregulação significa o quê? É pegar quem está na lanterninha e quem não está cometendo, quem não está passando de ano, falar, meu caro, você precisa passar de ano. No mínimo, 5 bolas. Melhore seu desempenho. Melhore seu desempenho. Essa autorregulação do mercado é fundamental, né? E o CAP pode ser um autorregulador do ambiente portuário, né? Então, assim, tá tendo... Vou usar o exemplo da ADM. A ADM criou um novo paradigma de recepção de caminhão, né, de tombador, de esteira e de shiploader. Agrícolas. Virou padrão, a CETESB hoje está exigindo o mesmo padrão de qualidade para todos os terminais. Quando você tem uma autoridade portuária com um conselho que já coloca regras previstas para daqui 3 anos, para daqui 4, você está preparando o mercado para se adaptar. Quando a IMO... E também você está norteando. Exato. Exatamente a linha de desenvolvimento. Exato. A IMO faz isso. Quando a IMO coloca uma eliminação do enxofre... Uma restrição à emissão de poluentes por parte dos navios. E que tal ano cada navio pode emitir no máximo tantas toneladas de carbono por tonelada transportada. Se não, fica parado. Você tá falando assim, meu amigo, eu vou cobrar de você lá na frente.
Se prepare. Se prepara. O CAP pode assumir esse papel e, principalmente, respeitar as regras de governança. Então, vai discutir, por exemplo, relação capital-trabalho. Esse assunto, quem é parte conflitada não participa da discussão. Eu não posso utilizar uma cadeira no Conselho de Autoridade Portuária para defender interesse próprio. Para influenciar nessa decisão. Se o mantra do CAP for melhorar o ambiente portuário, melhorar a comunidade portuária, melhorar a competitividade daquele cluster portuário com relação aos demais portos, eu assino embaixo que pode ser deliberativo amanhã. Agora, eu já participei de CAPs deliberativos com São Sebastião, em que eu consegui a autorização para reajuste tarifário e, mesmo assim, eu podia ter dado batido o martelo e ter executado o reajuste tarifário no mesmo momento. Eu negociei com os operadores, porque os operadores tinham contratos assinados, que eles aniversariavam em 1 mês, 2 meses. O que a gente fez? A gente negociou a aplicação imediata da tarifa tal, depois da tarifa tal, depois da tarifa tal. Uma transição mais tranquila dessas novas regras. Esse tipo de negociação é salutar a autoridade portuária a fazer, né? Porque ela sabe que isso dói, impacta num contrato, por exemplo, desequilibra um contrato. Mas não pode ser o Conselho de Autoridade Portuária a tomar decisão. Mas eu tinha te perguntado do maior risco. Qual é o maior risco que você vê hoje para os portos públicos? É o quê? Você tinha começado a falar sobre a falta de um profissionalismo maior, de uma qualificação técnica para os dirigentes. Hoje você considera esse o maior risco? Eu acho que é um equilíbrio entre a governança e o compliance, né? A gente não pode ter um compliance tão rígido que engesse uma administração e nem tão frouxo que você permita a corrupção. E a maior oportunidade hoje para o setor portuário público? O Brasil continua crescendo, né? Quer queira, quer não. Mais do que nunca agora, e vou pegar aqui um evento triste recente, que é o conflito armado de Israel com Hamas, você vai ter alteração nos preços de commodities, isso é inexorável, né? Se vai ser uma alteração por resposta do mercado de relação à oferta e demanda, né? Os preços na regra clássica, na economia teórica é assim como funciona, mas obviamente a gente sabe que tem especuladores que se utilizam desse momento de conflito para poder ganhar, mas o Brasil vai continuar tendo um papel importante nas commodities internacionais e commodity de demanda logística. Então, se aproveitar da necessidade de reduzir os custos logísticos commodity, tendo escala, e você melhorando o nível de serviço para carga geral, para carga containerizada, para o mercado do varejo, são investimentos que acontecem a par e passo, né? E, principalmente, destravar e desburocratizar. E você hoje tem uma diretoria da ANTAC que tem olhar para isso, né? A questão da regulação responsiva, de você atuar de forma quando é necessário de fato e não ficar com lupa em todos os contratos, são pensamentos que hoje estão na agência reguladora. Então, aproveitar essa onda, né? E explorar essa oportunidade. Para fechar, a maior dúvida do setor? Relacionada ao setor. Hoje, talvez interpretar que competitividade ela é saudável, mas ela não pode ser destrutiva. Eu acho que isso não é só do setor portuário ou do setor logístico, né? Eu acho que todos os setores, né? Você entender que numa negociação, uma relação ganha-ganha, ela é fundamental, né? E existe esse bom capitalismo, né? Eu fiz alguns cursos de negociação. Você entender a necessidade do outro e você encaixar uma solução negocial em que os dois lados tenham suas demandas atendidas, né? E aí você se diferencia em casa, né? Ou seja, o que eu posso fazer mais com menos, né? Aí é a competitividade nata. Esse paradigma ainda não está muito claro para o setor. Não está. Eu acho que ainda existe um canibalismo em todos os sentidos, em todos os grupos econômicos. O fair play ele é importante estar na cartilha do bom executivo,
no capítulo 1 da primeira lição de negócios, né? O fair play é importantíssimo. Perfeito. Casimiro Tércio, muito obrigado por participar dessa nossa mesa de debates. Foi um prazer. Aqui do BNews, falarmos sobre as principais conclusões, os principais temas que foram debatidos nos 2 painéis hoje do Encontro Nacional de Entidades Portuárias e Hidroviárias. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu estou aqui à disposição e aproveitem, o programa está muito bom. Perfeito, também agradeço a sua atenção e também a sua audiência e continue nos acompanhando no canal do YouTube do BNews, no portal BNews e em novas edições da mesa de debates BNews. Forte abraço e até a próxima.